Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu tinha falado anteriormente, o nosso curso ele vai ser dividido em 6 aulas. E aí, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre o início do universo. Quando se trata de cosmologia, é importante a gente realmente vai parecer uma redundância, mas é importante a gente começar do início, porque por muito tempo a cosmologia ela foi tida como uma parte da filosofia, ela não era tratada como uma ciência. É muito recente essa característica científica da cosmologia. Então, para que a gente possa compreender ou até tentar compreender a cosmologia na sua complexidade, é importante a gente voltar, né, aos primórdios até as teorias de formação do universo. Então, nessa primeira aula que a gente vai abordar sobre o início do universo, a gente vai falar sobre as teorias de formação do universo e como cada teoria, ao longo do tempo, se revela. Por exemplo, a gente tem teorias de cunho religioso, a gente tem teorias de formação de cunho filosófico e a gente tem teorias de formação do universo de cunho científico, ok? Então, nessa aula, a gente vai debater um pouco sobre essas teorias. Mas aí, eu pergunto a vocês, o que são as teorias de formação do universo? Bom, as teorias de formação do universo são teorias que surgiram ao longo do tempo nas mais diferentes civilizações, nos mais diferentes povos, com o intuito de fato, explicar como foi que o universo surgiu e como foi que o que tem no universo, que a gente conhece, também apareceu, né? E aí são várias as teorias. Não tem como a gente trazer todas aqui em apenas uma aula, é preciso um curso inteiro só para falar sobre essas teorias. Mas aqui eu tentei sintetizar um pouco e trazer para vocês as mais, digamos, conhecidas, ok? Então, vamos começar com as teorias de eixo religioso ou mitológico. Nessas teorias, vocês vão perceber que a característica mais marcante em comum que todas têm é o fato da atribuição da criação do universo, de todas as coisas, a um determinado ser superior. E neste tópico, a gente vai abordar 6 teorias. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu deixei também um texto de apoio para que vocês possam ler, para que vocês possam, de fato, refletir. E aí, as teorias que a gente vai abordar criacionismo, o mito nórdico, babilônico, indiano, egípcio e indígena, ok? Com relação ao cristianismo, eu acredito que todos vocês conheçam o criacionismo. É uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir a constituição das coisas a um sujeito criador, que é Deus. E aí, como eu falei, acho muito difícil alguém não conhecer o criacionismo, até porque vem do cristianismo e é uma das religiões, né, vamos dizer assim, mais difundidas que a gente tem hoje no mundo. E aí, continuando, a gente tem o mito nórdico. No mito nórdico, foi abordado que no início existiam apenas 3 reinos, o Ginnungagap, o Muspel e o Niflheim. E aí, das profundezas do Niflheim, surgiram névoas e formaram em Ginnungagap um gigantesco bloco de gelo. E aí, das alturas do Muspel, desceu um ar quente e encontrou-se com um ar frio, que começou a provocar esse derretimento desse imenso bloco de gelo. E aí, com o passar de muitas eras, surgiram os primeiros deuses, Odin, Vili e Vé. E foram esses 3 deuses que, utilizando 2 troncos de madeira, formaram o primeiro homem e a primeira mulher. Então, esse é o mito de formação do universo segundo os nórdicos. Continuando, a gente chega nos babilônicos. Os babilônicos, para eles, existia uma mistura de águas e as trevas eram profundas e um tufão se movia nas profundezas.
E aí os primeiros deuses foram criados. Eles não explicam como, mas eles falam que foram criados. E aí foi Marduk, que tinha o poder de fazer as coisas aparecerem e desaparecerem. Vale ressaltar que Marduk, em muitas outras histórias, ele também é conhecido como mago, justamente por conta desse poder que ele tem. E Tiamat, que é o deus do mal. E então, a partir de uma guerra entre esses dois deuses, Tiamat foi derrotado, surgindo então os primeiros astros luminosos, ok? Continuando, a gente tem um mito de formação de mundo indiano, onde o mundo era trevas e então manifestou-se um grande senhor conhecido como Brahma. Acredito que também alguns de vocês possam conhecer, inclusive o nome Brahma, porque a religião indiana, né, é muito também difundida. Então, é assim um dos deuses mais conhecidos dessa cultura. E aí, Brahma, ele foi e habitou um ovo durante um ano e dividiu esse ovo em duas partes, para um mero conhecimento. E aí, com essas duas conchas, ele formou o céu e a terra e no meio um firmamento. E foi assim que surgiu o universo, segundo a concepção dos indianos. Com relação aos egípcios, os egípcios, eles não tiveram tanto interesse por astronomia, mas a sua explicação de formação do universo seguiu o mesmo caminho das outras civilizações. E aí ele teve como base a criação de deuses, né? Como as outras religiões, os outros povos que eu já mencionei aqui. E aí para os egípcios, o universo ele era cíclico e eterno. E Ra é o deus supremo, simbolizando o sol. E de acordo com os egípcios, ele percorre o corpo da deusa Nut, que é o céu. Bom, e com relação ao mito indígena, são várias as tribos e cada tribo tem suas particularidades, as suas histórias e o seu próprio mito de formação de mundo. Então eu trouxe um desses mitos aqui, ok? Mas isso não representa todos os índios. É apenas de uma tribo. E aí, de acordo com essa história, no início só havia água e céu e tudo era vazio. Então Tupana, que era uma deusa, desceu de cima, que imagina-se que seja o céu. E aí, quando ela viu a água, ela queria encostar na água. Só que nesse momento o sol apareceu. E aí Tupana olhou para ele. E aí, com o calor do sol, rachou a pele de Tupana. E a pele de Tupana começou a escorregar pelas pernas abaixo. E então, essa pele, né, que é barro, foi onde teve o primeiro início, o primeiro homem, ok? Então, de acordo com esse mito indígena, foi de Tupana que nasceu o primeiro homem, ok? E aí a gente chega aqui no eixo filosófico. E vocês vão perceber que, diferente do eixo religioso mitológico, no eixo filosófico, eles não atribuem a criação de mundo ou das coisas a deuses. Eles, na verdade, eles dizem que tudo surgiu, inclusive o universo, a partir de elementos, né? Então, a gente vai abordar aqui 5 pensamentos que foram importantíssimos para o pensamento que a gente tem hoje, que a gente vai chegar lá. E aí a gente começa falando sobre Anaximandro de Mileto. Mileto, a mesma cidadezinha de Tales, lá na Grécia. E ele falava que tudo era constituído a partir de um elemento indefinido chamado apeiron. Ele não disse o que esse elemento era, mas ele disse que tudo vinha a partir do apeiron. E aí, por exemplo, o fogo. O fogo ele é totalmente oposto à água. Então, qual elemento tanto fogo e água teriam em comum para que surgisse? A gente não sabe. Então, era indefinido. Assim, era a defesa de Anaximandro com relação ao apeiron. Então, a gente chega em Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes, diferente de Anaximandro, ele defendia que tudo surgiu a partir do ar. O ar era a matéria-prima para tudo, inclusive para o universo. Ou seja, quando ele se tornava mais rarefeito, ele se tornaria fogo. Ao se tornar mais denso, ele produziria nuvens, água, depois terra e rochas. Além disso, o ar também deu início aos próprios deuses. Então perceba que aqui
é mais que uma evolução do pensamento de Anaximandro. E aí a gente chega aqui em Empédocles. Empédocles foi o primeiro filósofo a defender que tudo surgiu a partir dos 4 elementos que a gente conhece, né? Água, terra, fogo e ar. Inclusive, além disso, ele fez uma associação entre esses 4 elementos e os deuses Zeus, Hera, Hades e Nestes. Ok? Seguindo, a gente chega na filosofia materialista dos atomistas, dando ênfase a Leucipo e a Demócrito, que eles foram assim, os filósofos precursores que defenderam a ideia de que tudo era constituído a partir de uma partícula eterna e imutável, o átomo, que para os filósofos daquela época era indivisível. Hoje a gente sabe que o átomo ele se divide em várias outras partículas, mas perceba que aqui a gente já tem um pensamento muito à frente do tempo, né? E aí a gente chega aqui nesse período, a Idade Média, onde vai predominar o pensamento medieval e renascentista. Aqui a gente dá ênfase a Santo Agostinho e a Tomás de Aquino. Eles fizeram interpretações sobre o Gênesis, né, que aborda sobre a criação do universo, mas aqui a gente vale ressaltar que houve uma predominância do criacionismo. A gente não pode esquecer que foi nesse período que teve aquela fase da Idade das Trevas, onde qualquer pensamento que fosse contrário ao que a igreja pregava, tinha perseguição. E aqui houve um declínio muito grande da ciência, né, porque teve uma fuga, os cientistas se esconderam para não serem mortos por conta dos seus pensamentos contrários, né, ao que a igreja pregava. Então aqui teve um declínio muito grande da ciência e uma ascensão muito grande da igreja. E aí então a gente tem a predominância do criacionismo. Passado esse período, a gente chega ao macrocosmo e ao microcosmo segundo Bovelis. E aí a gente está falando do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Esse período aí, né, que é o renascentismo, apresentou uma volta da cultura antiga, onde os filósofos eles defendiam que tudo era criado a partir dos elementos. Então, foi Bovelis que voltou com essa ideia, né, de que tudo era constituído a partir da terra, do ar, da água e do fogo. Então, aqui já é o finalzinho da Idade Média. Então, a gente chega no eixo científico, né, que é o que hoje a gente tem uma teoria de formação do universo, que é de cunho científico, que é a teoria do Big Bang, que é a mais aceita entre os cientistas, né? Só que para isso a gente percorre um longo caminho. Então a gente começa falando de Aristóteles, que foi ele que começou a apresentar argumentos claros que mostravam a Terra como sendo redonda. Antigamente todo mundo dizia que a Terra era plana, mas foi Aristóteles que chegou e disse que não, a Terra é redonda. Hoje a gente sabe que a Terra, na verdade, não é uma esfera perfeita, mas ela tem formas arredondadas. E aí, ele defendia isso falando que, por exemplo, se eu tenho um navio que está se afastando do porto e uma pessoa que fica em terra olhando. Inicialmente, o navio ele vai começar a ficar cada vez menor e vai chegar um momento que ele vai desaparecer totalmente. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Independente da distância que ele tivesse, eu continuaria olhando para esse navio. Então, por exemplo, quando a gente quer observar algo melhor, a gente sobe em montanha, colina, em prédios, justamente por conta dessa curvatura. Se a Terra fosse plana, independente da altura que eu tivesse, eu conseguiria ver as coisas. E aí a gente chega em Copérnico, porque até então o modelo adotado era o geocentrismo, onde a Terra era o centro e o homem, como ser inteligente, era o dono de tudo. E aí Copérnico disse que não. Na verdade, a Terra era mais um dos planetas e quem estava no centro do sistema era o Sol. E aí a gente ressalta o nome de cientistas que foram muito importantes, né? Giordano Bruno, por exemplo, que morreu defendendo a causa nas fogueiras da Inquisição.
A gente tem Galileu Galilei, que comprovou o heliocentrismo de Copérnico, mas só conseguiu fazer publicações dos seus trabalhos após a sua morte, porque ele teve que voltar atrás na palavra por conta da igreja que o obrigou. E aí a gente chega no Big Bang. O Big Bang, né, de acordo com ele, o universo teve sua origem de 13,7 a 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. E essa explosão teve como início uma singularidade, ou seja, foi a partir de um átomo muito denso e quente, que concentrou muita energia, explodiu, e aí formou as galáxias, as estrelas, os planetas que a gente conhece. E aí, vale ressaltar que o Big Bang ele não foi apenas uma explosão. A gente vai ter só uma aula, que é a próxima aula, que fala sobre o Big Bang. A gente vai falar calmamente sobre as fases do Big Bang, que é uma teoria que é muito importante a gente conhecer, então ela vai ter uma aula exclusiva para ela. E aí, a resposta para a origem do universo foi elaborada por um astrônomo, um padre belga chamado Georges Lemaitre. E aí ele tomou como base a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. É por isso que o Einstein é muito importante quando se trata de Big Bang e de física moderna. E aí, o universo em expansão proposto por Lemaitre foi confirmado por Hubble. Hubble começou a estudar as nebulosas e ele percebeu que as galáxias estavam se afastando. Então, e assim, o Big Bang ele teria dado início ao espaço e ao tempo, como a gente conhece, impossibilitando a existência de qualquer momento anterior. E aí vale ressaltar que a gente tem outras teorias de cunho científico, como a gravidade quântica em loop, teoria M, seleção natural cosmológica e universo oscilante. Mas são teorias que ainda não são totalmente desenvolvidas, ainda precisa de muito estudo, mas hoje a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, ok? Bom, aqui são as referências que eu utilizei ao longo dessa apresentação. Quem quiser, vale a pena dar uma olhada. Como eu já tinha falado, eu deixei um texto de apoio, né, falando principalmente das teorias que eu falei aqui, todas elas, na verdade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, guardem para o nosso momento presencial. E até lá, galerinha!